Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Se você gosta de conteúdo sobrenatural e casos misteriosos, se inscreve aqui para não perder nada. E me siga nas outras redes sociais, pois lá eu posto vídeo todos os dias. Então chega de enrolação e bora pro caso de hoje. Fusako Sano nasceu em 1981 na cidade de Sancho, localizada na província de Niigata, no Japão. A cidade possuía mais ou menos 90 mil habitantes e era uma cidade muito tranquila e muito pacata. Na cidade tinha muitas florestas e muitas montanhas. Tudo aconteceu em 13 de novembro de 1990. A Fusako estava com 9 anos de idade e ela estava no ensino fundamental. Nesse dia, ela resolveu ir assistir a um jogo de beisebol depois da aula. Assim que o jogo terminou, ela resolveu voltar para casa sozinha. No Japão, é muito comum as crianças irem e voltarem sozinhas para suas casas depois da escola. Mas as horas foram se passando e a Fusako ainda não tinha chegado em casa, então seus pais começaram a ficar muito preocupados. Então eles resolveram sair para tentar procurar ela. Então eles fizeram todo o percurso que ela fazia quando ela voltava da escola, mas eles não encontraram ela. Às 9h45 da noite, a Fusako ainda não tinha voltado para casa, então a sua mãe resolveu ir na delegacia para registrar o desaparecimento dela. O caso já virou prioridade máxima, pois não era muito comum crianças sumirem naquela cidade. Mas como eu falei para vocês, era uma cidade muito tranquila. Então logo eles começaram as buscas pela Fusako. Tinha mais de 200 pessoas ajudando nas buscas, mas não acharam a Fusako. Os policiais resolveram fazer buscas em cidades vizinhas, mas não acharam nada. Tinha mais de 200 mil posters com o rosto da Fusako espalhado por todos os locais, mas não encontraram nada. Todos os criminosos sexuais foram investigados, mas não tinha nenhuma pista da Fusako. Os dias foram se passando e nada da Fusako, não tinha nenhuma pista, e as pessoas começaram a criar algumas teorias sobre o que poderia ter acontecido com ela. Uma dessas teorias é que a Fusako teria sido sequestrada pela Coreia do Norte, já que no ano de 1970 a 1980, muitas pessoas e crianças desapareceram. E o governo japonês estava desconfiado que a Coreia do Norte tinha sequestrado essas pessoas para poder formar espiões. Os dias foram se passando e eles não encontraram a Fusako e não tinha nenhuma pista do que tinha acontecido com ela, até que em dezembro de 1990 eles resolveram encerrar as buscas e o caso ficou em aberto. Os anos foram se passando e não tinha nenhuma pista do que aconteceu com ela, e 9 anos depois, em janeiro de 2000, os pais da Fusako receberam uma ligação da polícia dizendo que eles tinham encontrado a Fusako. Os pais da Fusako acharam que eles tinham encontrado o corpo dela, mas os policiais falaram para eles irem até o hospital para identificar a Fusako. Assim que eles chegam no hospital, eles vão até o quarto para poder ver a mulher, e a mãe da Fusako diz que aquela não é sua filha, ela não é a filha dela. Essa mulher, ela estava muito desnutrida, ela estava toda suja e todos os seus membros estavam atrofiados. Ela não conseguia falar direito e não conseguia nem ficar em pé. Os médicos fizeram alguns exames e descobriram que aquela moça era a Fusako, então eles começaram a fazer alguns tratamentos, pois ela estava muito debilitada, e assim que ela começou a melhorar, ela resolveu contar tudo o que aconteceu com ela. A Fusako contou que em 13 de novembro de 1990 ela estava voltando para casa depois do jogo, quando um carro parou perto dela e um homem saiu desse carro. Esse homem começou a ameaçar ela a entrar dentro do carro, até que ela foi obrigada a entrar dentro desse carro. E esse homem se chamava Nobuyuki Sato, de 28 anos. Ele acabou dirigindo por cerca de 55 quilômetros até a sua casa, que ficava na cidade de Kashiwazaki. O Sato morava com a sua mãe. Assim que ele chegou em casa, ele pegou a Fusako e levou ela até o seu quarto. Sem a mãe dele perceber, ele amarrou os braços e pernas dela e colocou uma fita na sua boca e deixou ela trancada dentro do quarto dele. O quarto do Sato ficava no andar de cima da casa e ele proibia a mãe dele de entrar dentro do quarto dele. Ela obedecia, pois ele tinha vários ataques de raiva e ficava muito violento. A Fusako contou que nos primeiros meses ela teve que ficar com os pés e mãos amarrados. Ele cortou os cabelos dela, ele pegou uma fita e fez um quadrado e colocou ela lá dentro.
Quando ela saía desse quadrado, ela era espancada. Ele disse que ela não podia falar e nem se mover, senão ele iria matar ela. A Fusako usava as roupas do Sato e nesses anos que ela ficou lá presa, ela só tomou banho uma vez. Ele deixava várias sacolas no quarto para ela poder fazer as suas necessidades. O Sato resolveu tampar todas as janelas do quarto dele para os vizinhos não verem o que ele estava fazendo. A Fusako recebia uma refeição por dia, que era comida instantânea. Poucas vezes ela recebia comida caseira. A Fusako era obrigada a fazer algumas tarefas, como gravar corridas de cavalo na televisão. Se ela esquecesse de gravar essas corridas, ela era punida com uma arma de choque e era espancada. Como a Fusako não podia se mover, todos os seus músculos ficaram atrofiados. Ela não tinha coragem de fugir, pois ela era ameaçada todos os dias. Ela era proibida de assistir televisão e ouvir rádio. Todos os abusos psicológicos que ela estava sofrendo fez com que a mente dela não evoluísse e ela manteve um comportamento de uma criança. A Fusako sofreu abusos físicos e psicológicos durante 9 anos. A mãe do Sato também sofria abusos do filho. Ela fez várias denúncias, mas não acontecia nada. Até que em 28 de janeiro de 2000, a mãe do Sato ligou novamente para o Serviço Público de Saúde e pediu para eles irem até a sua casa para poder fazer uma avaliação psicológica no filho dela, já que ele estava muito estranho e ele estava muito violento. Então, vários médicos e assistentes sociais foram até a casa da mãe do Sato para poder ver o que estava acontecendo. Assim que eles chegaram na casa, eles chamaram pelo Sato, mas ele não respondeu, então eles foram até o quarto dele. Assim que eles entraram no quarto, eles encontraram ele dormindo, então assim que ele acordou, ele começou a gritar com todo mundo e ficar muito agressivo. Ele foi para cima dos médicos para tentar bater neles, até que a polícia teve que ser chamada e o Sato foi levado para o hospital. Depois que o Sato foi levado para o hospital, os policiais voltaram até o quarto dele e perceberam que no canto do quarto tinha algo se mexendo. Eles se aproximaram e encontraram uma mulher. Eles viram que ela estava muito debilitada, então ela foi levada para o hospital. Assim que ela chegou no hospital, ela falou seu nome completo e os médicos perceberam que ela era a garota que estava desaparecida desde 1990, então eles resolveram chamar a polícia e o Sato acabou sendo preso. O Sato foi interrogado e ele contou toda a história. Ele disse também que ele nunca abusou sexualmente da Fusako e os médicos fizeram exames nela e comprovaram que ela não foi abusada sexualmente. A mãe do Sato falou que não sabia que tinha uma garota presa no quarto do seu filho. No entanto, a polícia acreditava que ela sabia que tinha uma garota lá em cima, já que ela comprava produtos de higiene feminino e roupas íntimas. Mas a mãe do Sato não foi acusada. Os policiais acabaram descobrindo que o Sato já tinha passagem na polícia por agredir uma garota em 1989, mas por algum motivo o nome dele não estava na lista de suspeitos durante as investigações do caso da Fusako. O julgamento do Sato começou em maio de 2000 e a defesa alegou insanidade, porém os psiquiatras que realizaram uma avaliação falaram que ele estava mentalmente apto para enfrentar as acusações. Em 10 de dezembro de 2000, ele foi condenado a 14 anos de prisão. O Sato foi solto da prisão em 2015, aos 52 anos de idade, e faleceu em 2017. A Fusako desenvolveu transtorno de estresse pós-traumático e estava fazendo tratamento. Esse caso ficou conhecido como o sequestro mais longo do Japão. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam. Vocês acham que a mãe do Sato sabia que a Fusako estava trancada lá em cima? Não se esqueça de deixar aquele like e me siga nas minhas redes sociais, que eu vou deixar tudo aqui embaixo para vocês. E a gente se vê no próximo vídeo.